Imagine atravessar a América Central por água, em um trajeto quase 3 vezes maior que o Canal do Panamá, capaz de receber os maiores navios já construídos pela humanidade. Um corredor aquático tão ambicioso que poderia redesenhar as rotas comerciais globais e alterar o equilíbrio estratégico no continente americano. Agora imagine que esse mesmo projeto esteja sendo proposto por um dos países mais pobres da região. Parece duvidoso, eu sei disso, mas essa é a proposta da Nicarágua: construir um canal interoceânico de aproximadamente 278 quilômetros de extensão, com um investimento estimado em 50 bilhões de dólares, valor que supera em mais de 3 vezes o produto interno bruto anual do país. Se concluído, o canal da Nicarágua não seria apenas uma alternativa ao Panamá. Ela poderia se tornar um dos maiores projetos de infraestrutura da história moderna, com impacto direto no comércio global, na geopolítica das Américas e na disputa estratégica entre as grandes potências. Mas será que essa obra colossal é realmente viável? Ou estamos diante de um dos projetos mais ambiciosos e arriscados do século XXI? É isso que vamos descobrir nesse vídeo. A Nicarágua está situada no coração da América Central, limitada ao norte por Honduras, ao sul pela Costa Rica, a oeste pelo Oceano Pacífico e a leste pelo Mar do Caribe. Essa posição estratégica sempre despertou o interesse de engenheiros e potências internacionais que buscavam uma ligação entre os 2 maiores oceanos do planeta. O traçado proposto pelo canal teria cerca de 278 quilômetros de extensão. Para efeito de comparação, o Canal do Panamá possui aproximadamente 82 quilômetros. Isso significa que o projeto nicaragüense seria mais de 3 vezes maior em comprimento. Mas não é apenas a extensão que impressiona. O canal foi projetado para ter profundidade média de 27 a 30 metros. Essa profundidade permitiria a passagem de navios com até 400 mil toneladas de deslocamento, incluindo superpetroleiros e porta-containers da categoria Ultra Large Container Vessel. A largura planejada chega a ultrapassar 500 metros em alguns trechos. Isso equivale a colocar 4 campos de futebol lado a lado dentro da seção navegável. Mas não é só isso, pois um dos pontos centrais do projeto é o Lago Nicarágua, o maior lago da América Central, com cerca de 8.264 quilômetros quadrados de área. Para visualizar essa dimensão, estamos falando de uma superfície maior do que todo o Distrito Federal brasileiro. Além disso, o plano prevê que o canal atravesse o lago por aproximadamente 105 quilômetros, transformando-o em parte integrante da rota interoceânica. Porém, para deixar o projeto ainda mais interessante, foi proposto 2 portos de água profundas, um aeroporto internacional, zonas industriais, um oleoduto paralelo e infraestrutura ferroviária complementar. Ou seja, não seria apenas um canal, seria um complexo logístico continental extremamente gigante, algo muito maior que o Canal do Panamá. Mas como surgiu essa ideia de desafiar o domínio do Panamá? A ideia de um canal interoceânico na Nicarágua não nasceu no século XXI. Na verdade, ela é mais antiga do que o próprio Canal do Panamá. No início do século XIX, quando as grandes potências buscavam rotas mais rápidas entre o Atlântico e o Pacífico, a Nicarágua era considerada uma das opções mais viáveis para essa ligação estratégica. O Lago Nicarágua era visto como uma viagem natural. Ele já oferecia uma imensa massa de água doce no interior do território, reduzindo a necessidade de escavação contínua. Durante décadas, engenheiros norte-americanos estudaram a possibilidade de utilizar o lago como parte da rota interoceânica. Inclusive, antes da decisão final pelo Panamá, a Nicarágua era considerada a favorita. Mas havia um obstáculo. A região é marcada por imensa atividade vulcânica. Vulcões como Momotombo tornaram-se em símbolo de risco geológico da área. O Panamá foi escolhido e o destino logístico da América Central foi definido. Durante o século XX, o Canal do Panamá consolidou-se como um dos pontos mais estratégicos do comércio mundial. Para você ter uma ideia, atualmente cerca de 3 a 6% de todo o comércio global passa por ali. Mas o crescimento do comércio marítimo mudou completamente a escala de navegação mundial. Os navios ficaram maiores, muito maiores. A implantação do Canal do Panamá, concluída em 2016, permitiu a passagem de embarcações com capacidade aproximada de 14 mil TEUs, unidades equivalentes a containers de 20 pés.
No entanto, a indústria naval já trabalha com navios que ultrapassam 20 mil TEUs, ou seja, mesmo ampliado, o Panamá ainda possui limitações físicas. E é exatamente nesse ponto que o projeto da Nicarágua volta à cena. Em 2013, o governo do presidente Daniel Ortega concedeu uma licença de 50 anos, renovável por mais 50, para a empresa HKND Group, liderada pelo empresário chinês Wang Jin. O anúncio causou impacto imediato. O investimento estimado era de 50 bilhões de dólares. Para colocar isso em perspectiva, o PIB anual da Nicarágua gira em torno de 15 bilhões de dólares, ou seja, o projeto representaria mais de 3 vezes toda a economia nacional. Para isso dar certo, havia um fator ainda mais sensível: o envolvimento chinês. Em meio à crescente disputa geopolítica entre Estados Unidos e China, um canal interoceânico financiado por capital chinês na América Central não seria apenas uma obra de infraestrutura, seria uma declaração estratégica. E quando a infraestrutura se mistura com geopolítica, o jogo deixa de ser apenas técnico, ela passa a ser global. Mas a ambição política não constrói um canal. O verdadeiro desafio começa quando a engenharia entra em cena. E é aí que o projeto revela sua dimensão mais impressionante. Se o canal da Nicarágua sair do papel, ele não será apenas um canal maior que o Panamá. Ele será um dos maiores movimentos de terra da história da engenharia moderna. Os estudos preliminares indicam que o projeto exigiria a remoção de mais de 5 bilhões de metros cúbicos de terra e sedimentos. Para comparação, a ampliação recente do Canal do Panamá removeu cerca de 150 milhões de metros cúbicos. E o projeto nicaragüense exigiria mais de 30 vezes esse volume. Se essa quantidade de material fosse transportada por caminhões comuns de 20 metros cúbicos, seria necessário cerca de 250 milhões de viagens. O traçado de 278 quilômetros inclui diferentes tipos de terreno: florestas tropicais densas, áreas pantanosas, regiões de solo instável, zonas próximas às falhas sísmicas e o Lago Nicarágua, com profundidades médias entre 8 a 26 metros. Além disso tudo, o plano prevê que cerca de 105 quilômetros do canal atravessem o Lago Nicarágua. Isso exigiria uma operação de drenagem em escala inédita na América Latina. E aqui surge o primeiro grande risco estrutural. O Lago Nicarágua não é apenas um corpo d'água navegável. Ele é o maior reservatório natural de água doce da América Central. Qualquer alteração aqui no equilíbrio de sedimentos pode aumentar a turbidez, alterar ecossistemas aquáticos, comprometer a qualidade da água e facilitar a contaminação com combustíveis. Além disso, navios de grande porte operam com combustíveis pesados. Um único vazamento poderia afetar milhares de quilômetros quadrados. Mas as dificuldades vão além disso. Assim como o Canal do Panamá, o projeto da Nicarágua prevê sistemas de eclusas para elevar e abaixar navios ao longo do trajeto. Cada conjunto de eclusas teria aproximadamente 520 metros de comprimento, 75 metros de largura, 27 a 30 metros de profundidade. Para comparação, isso é maior do que 2 campos de futebol colocados em sequência. Por isso, cada operação de eclusa consumiria cerca de 190 milhões de litros de água doce por passagem, valor semelhante ao Panamá. Se o canal operasse com 15 navios por dia, isso poderia representar o uso de quase 3 bilhões de litros d'água diariamente. E diferente do Panamá, que possui um sistema hídrico mais consolidado, a Nicarágua enfrentaria desafios maiores em períodos de seca. Mas não é só isso. Ainda há outro fator mais complexo e importante para ser comentado. Algo preocupante é que a Nicarágua está localizada próximo ao chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, região responsável por aproximadamente 75% dos vulcões ativos do planeta. O país registra atividade sísmica frequente. Isso significa que as estruturas das eclusas e barragens teriam que ser projetadas para suportar terremotos acima de magnitude 7 na escala Richter. Por isso, seriam necessárias fundações profundas reforçadas, sistemas de amortecimento estrutural, concreto armado de altíssima resistência, juntas de dilatação capazes de absorver deslocamentos milimétricos. Em projetos dessa magnitude, deslocamentos de poucos centímetros podem comprometer a integridade estrutural. Ou seja, estamos falando de um canal que não precisa apenas flutuar navios.
mas sim sobreviver à própria geologia da região. Além disso, estima-se que o projeto consumiria milhões de toneladas de concreto e aço estrutural. Para se ter uma ideia, a ampliação do Canal do Panamá utilizou cerca de 4,5 milhões de metros cúbicos de concreto. O Canal da Nicarágua poderia ultrapassar esse número devido à escala ampliada. Porém, ainda tem a questão dos portos e infraestrutura complementar que inclui no projeto. Um porto de água profunda no Pacífico, outro no Caribe, zonas industriais, oleoduto paralelo e claro, e ferrovia complementar. Isso significa que o canal não exigiria apenas um corredor marítimo. Ele seria um eixo logístico integrado. E é exatamente nesse ponto que a tensão começa a crescer, porque quando a infraestrutura marítima se transforma em corredor estratégico, ela deixa de ser apenas comercial, ela passa a ser geopolítica. Se o Canal da Nicarágua tivesse saído do papel, o impacto econômico seria imediato. Durante a fase de construção, estimativas apontavam para algo entre 40 e 50 mil empregos diretos, além de milhares de postos indiretos em logística, transporte, alimentação e serviços. Para um país com cerca de 6,5 bilhões de habitantes, isso representaria uma transformação estrutural na economia. O governo projetava que o PIB poderia crescer em ritmo acelerado por mais de uma década, impulsionado por investimentos estrangeiros, arrecadação de criação de zonas industriais ao redor do canal. Um segundo canal interoceânico reduziria a dependência global do Panamá, ampliaria a capacidade para navios ultra-large e poderia reduzir custos em determinadas rotas comerciais. Em um cenário de crescimento contínuo do comércio marítimo, isso significaria mais competitividade para transportadoras e exportadores. No entanto, cada benefício carrega um custo proporcional. No Lago Nicarágua, principal reservatório de água doce do país, estaria no centro da operação. Especialistas alertam que alterações na qualidade da água poderiam impactar pesca, agricultura e abastecimento humano. Além disso, milhares de pessoas que vivem ao longo do traçado proposto poderiam ser deslocadas. Não estamos falando apenas de engenharia, estamos falando de transformação territorial. E existe ainda um impacto menos visível, mas talvez mais decisivo: o impacto financeiro. O projeto depende de financiamento massivo e de estabilidade política prolongada. Sem investidores sólidos, sem garantias internacionais e sem estabilidade regulatória, uma obra dessa magnitude simplesmente não se sustenta. E foi exatamente isso que começou a acontecer. O entusiasmo inicial diminuiu. Os anos passaram. As escavadeiras principais nunca avançaram. E em 2024, a concessão original foi oficialmente cancelada pelo Congresso nicaragüense. O canal que prometia dividir o continente ainda não dividiu sequer o primeiro grande trecho de terra. Mas isso não significa que o projeto morreu. Significa que ele entrou na zona mais imprevisível da engenharia moderna. A zona onde a infraestrutura encontra a geopolítica. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. O que você acha do projeto da construção dessa grande infraestrutura de Nicarágua? Seria um ótimo rival para o Panamá? Seria interessante para nós, consumidores? Ou é apenas um canal para rivalidade entre Estados Unidos e a China? Deixe aqui sua opinião nos comentários. Ficarei feliz de ler todos eles. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.